Está começando o Antenados Perguntas e Respostas, um programa inteiramente feito com a pergunta de você, telespectador aí de casa. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Só não vale perguntar sobre a tocha olímpica, não, mas as Olimpíadas estão acontecendo aí e eu vou mostrar para você no segundo bloco aqui desse Antenados também um especial que nós da Boas Novas fizemos para as Olimpíadas, com testemunhos de atletas. Olha, um especial sensacional, fenomenal, que você não pode perder. Mas agora, para responder as perguntas do telespectador, de você aí de casa, recebo ele que é bacharel em teologia, psicólogo clínico e pastor auxiliar na Igreja Batista Central em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro, Alexandre Vilauba. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. A paz para todos, a paz para os colegas e a paz para você que está em casa. Esperamos ser útil nesse debate de hoje. Obrigado, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja Vale de Bênção, meu amigo Pablo Queiroz. Bem-vindo, queridão. Obrigado, André. Sempre um prazer, né, estar falando aqui no Antenados para esse mar de gente que nos assiste, né? Um privilégio. Obrigado. Obrigado pela tua presença. Também recebo ele que é líder do projeto O Tempo é Agora, Maicon Lima. Bem-vindo, querido. Obrigado, irmão. Carinho pelo convite. Um prazer estar aqui. Tá crescendo, hein, Maicon? Aí tá um negócio... Cada vez o volume mais, tá grande, hein? mais. Obrigado pela tua presença, meu amigão. Valeu. Eu também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Sempre um prazer retornar aqui a esse fórum de debate, junto com os nossos pastores. André, se você me permite, quero mandar um abraço especial, um beijo especial. Hoje é aniversário da minha esposa, pastora André Diniz, a mais bonita do país. Deus continue te abençoando. Muito bom. Obrigado. E um beijo. Parabéns, meu amor. Deus te abençoe. Parabéns, pastor André, toda a família do pastor Silas, que fez aniversário também na última sexta-feira. Então, quinta-feira passada. Quinta, junta tudo, 4. Um bolo só para todo mundo, dá certo. Tá certo? Obrigado, parabéns André. para todos vocês. Obrigado. E todo mundo da Assembleia de Deus e Águas Purificadoras lá em Paciência. Olha, você pode participar conosco de várias maneiras, mas principalmente pelo WhatsApp. DDD 21 98079 2961. Hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão, manda sua pergunta, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, manda um link para talvez ilustrar um pouco da sua pergunta, que nós vamos tentar responder aqui no Antenados na Geral. Deixa eu começar com uma pergunta curiosa. De fato, eu nunca parei para pensar, mas quando a gente vê a pergunta feita, a gente fala, rapaz, não é que de fato é interessante, tem pertinência? Como é que pode um negócio desse? A pergunta do rapaz, ele se diz cristão, mas ele falou, olha, André, eu participei de um ritual de Umbanda. E eu achei estranho o fato do líder meio que receber um espírito no momento que ele quisesse. Humanos têm controle sobre demônios ou outros espíritos? É como se naquela hora do ato religioso deles ali, ele pudesse ter o poder de ser possesso propositalmente. Como é que acontece a possessão demoníaca? Pessoas podem controlar quando são e quando não são possessas, porque ele entendeu que tem isso, né? No momento o cara vai lá e ele recebe, porque é o momento do culto religioso deles ali, meio que como se ele tivesse controle no momento que ele poderia ser possesso ou não. Esse aqui é o Tiago aqui do Rio de Janeiro falando. Como é que é esse negócio? André, dentro do aspecto da fé, da crença deles, da mediunidade, cada pessoa tem ali quando ela é preparada, né, que ela faz todo aquele processo de passar aquele período lá dentro do templo, onde ele vai ser preparado para ser um filho de santo, e ali o Babalorixá, né, vai entender e designar de quem ele é filho, de qual orixá, de qual caboclo, de qual entidade ele é filho. Perfeito. E ali eles dão um termo de cavalo. Na verdade, o espírito, né, usa aquele corpo para se manifestar. O que são esses demônios? Anjos caídos, são demônios. Na nossa visão, são demônios. Na visão deles, são entidades que eles creem. Nós, como cristãos evangélicos, pela palavra de Deus, entendemos que são espíritos enganadores. Foram expulsos do céu. A Bíblia chama de espíritos imundos, né, que tomam posse dessas pessoas realmente. E, inclusive, dentro do espiritismo, alguns dizem que consegue, por exemplo, o Babalorixá vira, né? O Babalorixá vai lá e faz um movimento, ou joga uma água, ou passa a mão, e aquela pessoa se manifesta, porque ela chama aquela entidade e aquela entidade se manifesta, ela se aparece ali manifestada no corpo daquela pessoa. Inclusive tem alguns, né, Babalorixá que tem esse aspecto também de depois mandar subir, né? Usa aquele termo. Joga um pano, quando o espírito se manifesta, joga aquele pano e manda embora. Então, isso aí acontece, isso é fato, isso é verídico. Eu já tive experiências também nesse aspecto aí. E isso acontece por um aspecto que aquela pessoa dá legalidade àquilo. É chamado cabeça, né? A cabeça daquela pessoa se torna, aquele espírito se torna dono daquela cabeça. Isso acontece quando Jesus vai lá na cidade de Gadara, expulsa daquele demoniado gadareno, que ele tinha quase 2.000 demônios dentro dele,
e ali aqueles demônios pedem para entrar nos porcos. Mas nem os porcos quiseram ficar com os demônios dentro, se jogaram no precipício, preferiram morrer do que ser cavalo desses espíritos contrários, cavalos de espíritos imundos. Então, essas pessoas, acontece esse fato porque elas dão legalidade, elas têm essa crença e acabam sendo utilizadas para manifestar. E tem pessoas que chegam a ficar manifestadas 24 horas, né? Essas pessoas que dão consulta, que são entre a mediunidade de poder receber um espírito desse, elas ficam realmente possessas ali, manifestadas 24 horas, e eu já tive experiência acerca disso aí. É como se tivesse um controle. Ele pergunta, não é estranho, tipo, naquele momento, durante o ritual, ele recebe, depois sai, como se ele pudesse ter o controle de quando ele, enfim, podia ser. É difícil discernir, né? Assim, mas olhando pelo um aspecto psicológico, também tem um espiritual psicológico. Às vezes o cara que está naquela reunião, ele já está ali tendencioso a receber algo, já está na expectativa de receber alguma coisa. E às vezes o cara até provoca aquilo e de repente nem é espiritual, é até humano, é até psicológico. Uma vez eu estava dando uma palestra lá, eu falei sobre isso, que existe loucos, existe os com laudo e os sem laudo. Tem louco para tudo. Às vezes o cara está ali, né, diante daquela congregação, o cara é um cara, né, bem visto, mas às vezes dentro dele tem uma loucura que ele quer mostrar para o povo que ele é o mais espiritual ali na reunião, então ele se manifesta. Acontece no nosso meio, né? No meio cristão, no meio pentecostal, no meio evangélico. Às vezes o cara ali está vendo todo mundo rodando, todo mundo ali profetizando, ele vai, quer se sentir espiritual também, se manifesta. Então pode também acontecer isso no meio no qual essa pergunta foi sugerida, né? André, inclusive, eu tenho uma experiência da irmã rapidamente. Ela ia numa igreja dessas que trabalha com libertação espiritual, e ela ia realmente, tinha problema de possessão. Toda vez que ela ia se manifestava, o obreiro pegava, né, botava a mão na cabeça dela e rodava. E ela, o cabelo dela ficava todo pro alto. Ela fala, toda vez, pastor, que eu ia lá, meu cabelo ficava pro alto. Só que com o processo, ela se libertou, ela não se manifestou, mas o obreiro não largava a cabeça dela. E ela pegava a cabeça dela, rodava, e ela, por que eu posso fazer para esse cara me largar? O que ela fazia? Quando ela chegava com o obreiro, botava a mão, ela manifestava, dizia, sou eu mesmo que estou aqui. Mas ela fingia que estava manifestada. Para quê? Para aquele obreiro largar ela. Então, aquele obreiro pegava, quando o obreiro entendia que ela já tinha, então, foi aquilo que o pastor falou. Alguns, ela chegava sem laudo mesmo. Fingia, sou eu mesmo. O que você vai fazer com ela? Vou matar essa desgraçada. E ela dizia para mim, pastor, eu tinha que fingir, para poder aquele obreiro liberar ela ali daquela situação. Então, pode acontecer também de pessoas fingirem. Existe até dentro do espiritismo pessoas que fingem que se manifestou, igual na igreja esse negócio de profecia, visão, revelação para atingir o outro, né? Eu acho que eu vejo um plumo na tua frente, eu vejo isso. Tem pessoas que, dentro do espiritismo, também cria esse aspecto da manifestação falsa para poder atingir o outro. Eu quero ver o pastor... Não, pode falar, pastor Alexandre, porque depois eu vou adicionar um pouco sobre agora o Espírito Santo e talvez as ações que eu sou pentecostal e eu vejo na igreja, é interessante isso. Certa vez eu tive um amigo que foi no culto e falou, André, mas o que é isso? Querendo entender uma pessoa que está falando em línguas estranhas, e depois uma outra pessoa que também estava na questão da língua estranha, mas manifestava trejeitos diferenciados, que a gente vê num culto pentecostal. E eu falei, olha, é o mesmo espírito, só que talvez um tenha uma manifestação mais controlada, outra mais emocional, porque às vezes, de fato, pessoas transparecem que elas estão possessas pelo Espírito Santo. Acho que assim, eu estou com o Espírito Santo aqui agora. Quando estou na igreja, falo em línguas estranhas e para mim é algo muito natural. Eu não me sinto possesso e sem sentidos. Eu abro minha boca e falo aberta, assim, tal, normal, por algo que eu sinto do Espírito Santo dentro de mim. Eu também quero que a gente faça levante um pouco disso, de como é que o Espírito Santo de Deus se manifesta nas pessoas da qual ele já está, vamos dizer, ele já nos possui, ele já está dentro de nós. Porque às vezes a gente pode pensar que é esse mesmo tipo de relacionamento. O cara vai para o culto, recebe o Espírito Santo e depois ele volta ao normal, como se o Espírito Santo tivesse saído da vida dele, mas continua ali. Como é que vocês entendem também esse tipo de manifestação agora do Espírito Santo? André, só corroborando com o que os colegas falaram, é o seguinte, ali é um cenário de engodo mesmo, de engano. Eu digo em relação à pergunta que foi feita. Inicial, perfeito. Exatamente. O rapaz que foi para um culto banda, perfeito. Então, ali é um cenário de engano. Né? E o demônio, ele não tem acesso à possessão enquanto não é lhe dado legalidade, como foi falado aqui. A partir do momento que é lhe dado legalidade, né, permissão para, ele então passa a usar aquele corpo, aquela pessoa, como um cavalo, né, como uma mula, como alguém que vai ser o transporte e manifestação desse ser que é um ser espiritual. Então, esse é um ponto.
Agora, em relação à autoridade sobre os demônios, como a gente está falando que é um cenário de engodo, de engano, eu penso que o ser humano não tem. Porque os demônios, muito embora sejam demônios, eles são seres espirituais, são seres angelicais caídos, Perfeito. que têm poder muito mais surpreendente do que o ser humano. Você vai ver que quando Judas fala da disputa do corpo de Moisés, lá do arcanjo Miguel, você vai ver que Miguel ele não entrou em contenda, né, com Satanás, porque ele entende que na hierarquia angelical Satanás estava no mesmo pé de igualdade em relação a ele. E ele, então, usou o nome do Senhor para repreender Satanás nessa disputa. Aí, Pois é. Então, a gente está falando de seres angelicais, né, seres espirituais, que, em relação à humanidade, em relação ao ser humano, está muito além, no sentido de poder, de cognição, etc. Então, quer dizer, dentro dessa lógica, eu entendo que o ser humano não tem autoridade, não tem poder para controlar esses espíritos. Agora, como a gente está considerando uma realidade, uma experiência de engodo, de engano, é possível, então, que essa trama se dê nesse cenário exatamente para atrair as pessoas, né? E assim, quando o Espírito Santo, né, como a pessoa, a gente está falando aqui no culto, manifesta dessa forma diferenciada, na verdade, a gente pode entender que tem mais a ver com a administração desse dom espiritual do que com o próprio mover espiritual. Porque às vezes a gente padroniza, acha que porque aquela pessoa caiu no chão, se movimentou, gritou, se bateu, é porque o espírito está nela? Não, de repente não. Às vezes a pessoa pode... Imagina, uma pessoa depressiva, que nunca ouviu falar que foi amada. Ela chega na igreja, o pregador prega. Aí ela ouve que Deus a ama. Ela fica catatônica, ela pode cair no chão. É tipo um choque térmico nas emoções dela. Então, quando outras pessoas mais maduras recebem isso, de repente ela não tem essa reação. Ela recebe, agradece e sente aquele fervor espiritual dentro dela e louva a Deus. Mas outras não, por falta de administração, de repente, da mensagem, ela não consegue controlar aquilo e cai no chão. Então a gente não pode padronizar isso como se fosse uma verdade. Tem um texto na Bíblia que fala não deslugar o diabo. Então, é possível que com a sequência de aliança que se faz com as coisas que pertencem a ele, ele tenha ação e legalidade na nossa vida. Então, eu acho que é exatamente essa a ideia, né? Por conta daquilo que é influência. Agora, eu penso que a ideia da influência maligna na vida de uma pessoa está muito além do que simplesmente esboçar um aspecto físico do que eu acho que é possessão. Claro. Eu penso que possivelmente alguém que se submete a expressar que já está possessa para poder possivelmente fugir de alguém que põe a mão só, para mim isso já é uma influência do mal sobre a vida. Porque até quem finge que está com mal é do mal, pô. Até quem está querendo expressar que está com um espírito maligno já de alguma maneira tem uma influência sobre si, enfim. Eu penso que existem várias ações do diabo sobre nossas vidas e não necessariamente eu vou expressar ela simplesmente quando eu tenho um aspecto físico do que é a possessão. Entende? Porque às vezes a possessão demoníaca tem algo mais profundo ainda. Às vezes a gente fica focado nessa manifestação gritante, uma pessoa que guarda mágoa, não é uma possessão? Exatamente. Uma pessoa que carrega um sentimento de mágoa no coração, às seja vezes, crente ou não. Mas eu achei interessante a pergunta. Ele falou, parece que aquele negócio sob demanda, né, download, eu vou lá e clico e eu recebo quando eu quero um espírito, ele se manifesta na minha vida. O livre-arbítrio da manifestação. Agora, que é uma coisa interessante, falta só um minutinho, dava vontade de debater mais, mas tem outras perguntas. Tem uma passagem da Bíblia onde pessoas vão expulsar demônios e falam, olha, sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo. O cara ainda fala que conhece ainda, talvez, a autoridade, não necessariamente só do nome de Jesus. Olha, Jesus sei quem é Paulo também, mas você não conheço, não. Vocês acham que isso, de alguma maneira, dá margem para debate que às vezes o cara pode usar o nome de Paulo, que às vezes a autoridade que um homem conquistou em nome de Jesus na terra pode ter um poder também para ser respeitado entre os demônios, talvez devido a um babalorixá, um cara, também Satanás ele tem respeito. Pô, o cara conhecia, sei quem é demônio falando, eu sei quem é Paulo. Jesus e eu sei quem é Paulo, você eu nunca ouvi falar. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Se ele respeita Paulo, será que não pode então respeitar um cara desse líder de uma, enfim, de Umbanda e de um espiritismo? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, antenados, volta já já. Segundo bloco do Antenado, só para a gente fechar um pouco o negócio que estava vira, não vira, não sei o quê. Alguém quer só falar sobre a minha colocação de, poxa, enfim, os demônios reconheceram Paulo.
no sentido que, olha, eu vejo poder e autoridade nesse cara, né? Mas você nunca ouviu falar. A gente pode entender que, como sacerdote de Deus, ele tinha algum tipo de autoridade e talvez pessoas sacerdotes de anjos caídos ou de demônios também teriam algum tipo de autoridade nesse sentido? André, em relação a Paulo, fica evidente o reconhecimento do demônio, né, na vida de Paulo por causa do testemunho e da autoridade que ele estava, devido ao seu testemunho, submisso à vontade, aos princípios de Cristo Jesus. Então, na verdade, não é Paulo que enfatizava, né, algum aspecto de autoridade a tal ponto de repreender o demônio, mas era Jesus na vida de Paulo. Okay. E a sua vida em consonância aos princípios de Cristo. Então, é isso que o demônio reconhece. Agora, ninguém tem autoridade, pelo menos biblicamente falando, ninguém tem autoridade para repreender demônio a não ser Jesus Cristo. Ou seja, não posso repreender e expulsar em nome de Paulo. Em nome de ninguém. Não vai, somente o nome de Cristo expulsa demônio. Agora, em relação a um sacerdote espírita, tendo autoridade para evocar ou mandar este ou aquela entidade entrar ou sair de uma pessoa, eu penso que é a própria autoridade superior que está sobre este sacerdote que está manejando, né, essas entidades para ir aqui e acolá. Inclusive, André, toda pessoa, dentro da concepção da religião, a pessoa faz o quê? A cabeça, raspa a cabeça e dá a cabeça. E a cabeça é o quê? É o centro do nosso pensamento. Aqui está o controle. Então, por exemplo, toda pessoa que manifesta, né, que tem mediunidade, vamos falar do aspecto da religião, ela tem uma entidade que é o cabeça. Então, vamos lá, ele tem lá e são falanges de demônio. Então, tem um líder daquela cabeça. Inclusive, uma vez uma pessoa se manifestou na igreja, eu comecei a repreender e falei, em nome de Jesus, sai dessa vida. E o demônio falou, não vou sair. Eu falei, sai, em nome de Jesus, tu tem que sair. Ele falou, não vou sair. Aí eu peguei e falei para ele, você só não vai sair se o teu cabeça for maior do que o meu cabeça. Porque o meu cabeça é Cristo, ele é o cabeça da igreja. Quando eu falei isso para o demônio que estava manifestado naquela pessoa, a pessoa se ajoelhou e aquele demônio saiu. Então ele entende o princípio de autoridade. Dentro do universo demoníaco existe hierarquia demoníaca, né? E aquela pessoa tem um cabeça, tem um líder ali. Digamos que seja um tranca-rua, ele é o líder daquela falange, né? E ali a pessoa obedece, quando você chama o líder, realmente vem o líder, quem é o cabeça desse corpo aí, quem é o líder dessa cabeça, e vem aquele líder. E o líder da nossa cabeça quem é? É Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo chegou em Gadara, os demônios se submeteram, ele fala, já vieste nos atormentar, Emanuel? E se curvaram, porque Jesus Cristo ele é Senhor de todo o principado, de toda a potestade, ou seja, ele é Senhor até do inferno, até do Senhor ele é inferno. Eu vou para a próxima pergunta, mas antes... Ele é senhor. Isso. Perdão. Vou ver aqui Eu vou daqui a pouco uma pergunta, mas deixa eu chamar a sua atenção. A partir do dia 8 de agosto, no Boas Novas no Ar, programa que vai no ar aqui na Rede Boas Novas de 9h30 às 10 da noite, nós teremos um especial durante 4 dias sobre as Olimpíadas. E nós escolhemos 4 atletas para falar um pouco sobre a sua vida, o seu testemunho, como durante algum tempo de dificuldade na sua carreira olímpica ou esportiva, eles precisaram ter Jesus e a sua fé como âncora para poder vencer os obstáculos. Veja só. O que significa ser um atleta olímpico? Será uma busca por notoriedade, uma chance de fazer história? Será um palco, um espetáculo apenas para entreter o público? Qual será a recompensa? O triunfo? Ou a capacidade de melhorar o seu desempenho pessoal? Talvez ser um atleta olímpico signifique que você está disposto a ir até o limite, perdendo ou ganhando. Que mesmo não sabendo qual será o resultado, você vai se apresentar na linha de partida e correr. Neste filme, iremos acompanhar as vidas de 4 atletas que conquistaram muitos sucessos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas que passaram também por muitas dificuldades e derrotas.
Vamos explorar o que motiva esses atletas e como eles encontram significado e propósito em suas lutas e triunfos. Olha, você não pode perder a partir do dia 8 de agosto, sério. É um negócio lindo, sensacional. A vida de 4 atletas. Um atleta queniano que é corredor. Uma também, a velocista americana. A dela, para mim, é uma das mais chocantes. Também uma que faz patinadora, né, de gelo da China, chinesa, cristã. E o brasileiro das Paralimpíadas, ele é o maior recordista, que mais ganhou medalha representando o Brasil, o Daniel Dias, se eu não me engano é o nome dele. Que testemunho dele fala, deixa eu até dar um spoiler aqui para você, dele fala o seguinte: eu não sabia que tinha esporte ou competição para pessoas que tinham, enfim, amputados e tudo mais, habilidades. Ele assistiu e ele descobriu assistindo uma Paralimpíada. Ele viu uma Paralimpíada e falou, poxa, eu quero fazer isso. Ele começou a fazer natação. 4 anos depois, ele viu o primeiro, 4 anos depois ele estava disputando, ganhou 7 medalhas, ganhou tudo. Então, assim, é linda as histórias de cada um, vocês não podem perder a partir, será dia 8, dia 9, dia 10 e dia 11 de agosto. E se bombar, a gente bota umas reprises aí, você não pode perder, tá bom? Deixa para uma segunda pergunta, também um negócio meio assustador, meio escabroso aqui. André, olha que interessante e o cuidado que os pastores têm que ter hoje com pessoas, empresários que querem, de alguma maneira, atraí-los ou seduzi-los com propostas indecentes. André, sou pastor no Sudeste e há pouco tempo iniciei meu próprio ministério e Deus tem abençoado muito e crescido bastante. Ao procurar um imóvel para uma nova sede de nossa igreja, eu me deparei com um empresário que me propôs construir um grande templo em um terreno que era de sua propriedade. Ele não me cobraria nenhum tostão, nada de dinheiro para a construção do templo e nem aluguel para usar tanto o terreno quanto esse templo. Mas eu teria que assinar um contrato com ele de 10 anos, onde ele passaria a ser uma espécie de sócio, recebendo 30% de toda a arrecadação bruta da igreja. Achei isso estranhíssimo. Um empresário investido em igreja como uma forma de lucro. O que os pastores têm a dizer sobre isso? Interessante isso. Os caras estão... Rapaz, eu vou te falar, a NASA tem que estudar o brasileiro. Os caras inventam uns troços, meu irmão. O Wall Street, o pessoal lá da Bolsa de Valores, vai ter que vir aprender com esses espertalhões aqui. Ó, o cara fala, olha, tem um terreno, construa uma mega igreja, tu assina aqui um contrato comigo, 10 anos, 30%, porque talvez ele vê que Deus está abençoando o cara, 30% da arrecadação bruta é minha. É um investimento mesmo, né? Esse cara aí me lembrou Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. Jesus. Acho que ele estava possesso, esse cara aí, né? Esse o próprio diabo. Porque foi igual, é uma oferta diabólica, né? Uma oferta de vender ali o princípio, a fé. O diabo falou isso para Jesus, olha, se tu me adorares, né? Ele é mentiroso, ele disse que ia dar todos os reinos para Jesus. Levou Jesus para o mais alto, né? Lá para o pináculo do templo e falou, olha, tudo isso te darei se tu prostrares e me adorares. E Jesus foi ali, repreendeu a ele. E engraçado que muitas das vezes tem pessoas que querem nos colocar no alto, tem muitas pessoas que às vezes estão no alto, como o diabo colocou Jesus no alto. Nem sempre quem está no alto foi Deus que o colocou. Engraçado que Deus ele leva Jesus para o deserto. Jesus ele é enviado pelo deserto pelo Espírito Santo. Às vezes você está no deserto, pensa que é o inimigo que está te oprimindo. Não, às vezes é o próprio Espírito Santo te conduzindo ao deserto. Então nem sempre quem te manda para o deserto é Deus e nem sempre quem te coloca no alto é Deus. Às vezes é o próprio diabo que coloca a pessoa no alto. Então eu acho uma oferta diabólica. André, já dizem por aí que pequenas igrejas, grandes negócios, né? Obviamente que o que nós vemos nesse cenário evangélico, né, cenário eclesiástico, em alguns casos, graças a Deus, né, não são todos, mas verdadeiramente é uma visão monetária, capitalista. Tá? As pessoas elas estão vendo a igreja como uma fonte de recursos para elas angariarem dinheiro, né, para se enriquecerem. E a gente não vê nenhum tipo de comprometimento com o reino de Deus. A gente não vê nenhum tipo de comprometimento com a vida do ser humano. Ou seja, são iniciativas e são pessoas que vão na contramão daquilo que Jesus Cristo, na verdade, orientou. Porque quando Jesus Cristo manda os 12 pregarem o Evangelho, Mateus capítulo 10, ele vai dizer exatamente o contrário de riqueza e de
obter algum tipo de lucro material nessa terra. Para não levar nada nos bolsos. Exatamente, não levar absolutamente nada. Não é? Mas hoje, as pessoas, elas infelizmente, elas estão olhando a igreja e estão vendo um cifrão na igreja. É óbvio que não são todas as pessoas, existe um remanescente. Existem pessoas que são comprometidas com Deus, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com as vidas, comprometidas com a glorificação do nome de Deus. Agora, esse tipo de pessoa, infelizmente, meu amigo, irmão, se você estiver nos assistindo agora, corre, porque realmente eu concordo com o pastor. Foi o diabo que mandou. Como pastor também concordo, né, com uma proposta Demi Moore, né, uma proposta indecente como essa, aí nenhum pastor deve aceitar. Mas assim, vamos pensar, tentar mudar um pouquinho. Vamos pensar no lado positivo. Vamos dizer que o contrato seja o seguinte, 10 anos, 30% da entrada, ele é uma forma de pagamento do terreno para ele. Vamos dizer que o cara, olha só, você não tem como pagar, então 30% do que entra você me paga como forma de quitação do terreno. Como se fosse um financiamento. Um financiamento do imóvel. Quanto a isso, eu concordo. Não, assim, e eu concordo. Por esse lado, tudo bem. Eu ia tocar nisso. Se fosse uma questão de X, então tu vai me pagando, em vez de eu botar parcelas, que eu já vi isso acontece até em mundo bancário, que eles chamam de consignado, é quase consignado. É o seguinte, olha, tu quer um terreno, tu não tem? Eu vou te vender. Só que tu tem 40 mil para pagar por mês? Pô, eu não tenho esse dinheiro. Então faz o seguinte, 30% da arrecadação você deixa consignado para pagamento, quando acabar é teu terreno. Isso é financiamento, é uma outra coisa. André, quando a gente era pequeno... Isso é outra coisa. Quando a gente era pequeno... Não é isso que eu estou falando, ele não está vendendo o terreno, ele falou, ele está se tornando sócio, é uma sociedade. Porque eu já vi situações, e aí eu, André, não reprovo do tipo assim, ó, pastor, o senhor está atrás de um negócio para alugar, que ele queria comprar o lugar e não tinha. Faz o seguinte, quanto é que o senhor ia... achei um lugar aqui que ia pagar 15 mil. Não, faz o seguinte, eu construo uma igreja no meu terreno e o senhor aluga por 10. Entende o negócio que está fechado? Assim, ó, é 10. O senhor vai pagar aluguel. Não tem nada a ver com a igreja, se é menos... É um aluguel como se fosse qualquer outro negócio. Tem pessoas que fazem isso. Eu acho, de alguma maneira... Agora, esse cara, ele não está falando assim, ó, eu vou te alugar ou vou te vender. Ele está com mais intenções. Eu quero ser sócio da tua igreja. Não é as letras miúdas desse contrato, né? Porque financiamento consignado é outra coisa. Você pode ver mal. Mas isso é o que o banco faz. E a gente não está demonizando o banco. O banco faz isso. Claro. Olha, tu pega, eu te emprosto. Eu tiro 30% de toda a tua entrada até tu pagar isso. Ok. André, quando a gente era pequeno, a gente acreditava em mula sem cabeça, Saci Pererê. Papai Noel. Mas a gente cresceu. Isso aí. A gente cresceu. E a gente sabe que, na verdade, a realidade é outra. A realidade é outra. As pessoas, realmente, elas estão vendo a igreja, né, a igreja do Senhor, como realmente uma ferramenta de enriquecimento. Isso, essa realidade aí não é distante, não, é presente. Eu tenho amigos que congregam a igreja que dizem que lá tem um grupo de empresários que vai comprando terrenos e construindo no padrão deles. É isso. Certinho, a franquia. Eu queria falar, eu acho que isso para mim, de verdade, é uma conversa que me entristece. Me entristece por conta da imagem que a igreja está apresentando para as pessoas que possivelmente têm recursos. Não só para a galera que tem dificuldade na vida em geral, da periferia, mas a visão de quem tem recurso financeiro com relação à igreja é tirar proveito, né? Isso é um nicho normal que todo mundo está fazendo isso. Agora, não é de agora, não. Jesus derrubou os mesmos caras fazendo isso no tempo. Eu acho porque tem gente nessa hora que está vivendo o ministério, jovens pastores como eu, e que tem influência. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma influência na comunidade, eu carrego gente, e eu sou procurado agora, político, um monte de gente caçando a gente. Na verdade, eu acho que está muito ligado ao nosso coração. As influências, as propostas, as tentações, está ligado ao nosso caráter, àquilo que é a nossa prioridade. Se, na verdade, nós estamos atraídos por Cristo e pelos propósitos da filosofia cristã, os princípios do evangelho, isso vai nos bastar. E aí, quando a gente está muito meio que midiático, que se a nossa preocupação é ter um templo muito suntuoso, se ter uma estrutura maior, se a gente está preocupado em simplesmente trazer uma estrutura para reunir a igreja, não precisa de ser nada muito suntuoso, a gente fica mais tranquilo. Agora, quando há um interesse de se localizar, de se estabelecer, se tornar alguém reconhecido, estabelecer a localidade para trazer mídia sobre a igreja que eu pastoreio e tudo isso que está, aí a gente começa a se preocupar porque esse tipo de coração vai ser tentado por esse tipo de proposta. Sim, mas a gente também tem que lembrar, de fato, eu não sei o tamanho, mas vamos lá. Se tem um membro, ele está reunindo 300, 400, 500 pessoas, ele não consegue reunir isso em um local... Eu faço isso por semana. Não, pois é, mas entendeu? Eu faço isso por semana, eu alugo um local uma vez por semana. Pois é, mas tu aluga, entende? Então o cara está falando, poxa, existe uma necessidade de ter semanalmente ou até
dependendo do tamanho, diariamente, coisa, o cara, vamos alugar. Eu acho que é isso mesmo. Os pastores têm que ter cuidado com que tipo de proposta. Não, como é que é aquilo? Nem tudo que reluz é ouro. Então, ele fala assim, ó, uma coisa é financiamento, uma coisa é aluguel, uma coisa é parcelar para o final estar aqui compras, o leasing é uma coisa. Outra coisa é, assina aí 10 anos, e aí 30% é meu, e quando acabar isso, e beleza, quando acabar o contrato do quê? Não, quando acabar o contrato, tudo continua sendo meu. Mas eu queria apontar, André, temos que a minha ter cuidados preocupação com esse é tipo que de parece proposta. que a gente está colocando o empresário como um péssimo caráter. Eu estou falando do cristão, do pastor, do líder, que é referência, que é modelo, que é exemplo. E se, na verdade, quem tem que se guardar somos nós. Sim. As tentações, Não. as propostas, os assédios vão acontecer. O empresário nós quer fazer que temos dinheiro. que saber o que a gente quer. Nós que temos que saber o que a gente está disposto a viver e fazer com relação aos princípios do reino de Deus. Perfeito. Essa é a minha alerta mesmo. Eu acho que o empresário vai atrás de onde ele acha que pode ter um Normal, rendimento maior. normal. Isso é altamente normal. Como eu falei, tem outros empresários que constroem e dão um preço fixo. Pastor, 10 mil que o senhor vai pagar de aluguel naquele local, eu consigo Porque um local ele vê maior, dinheiro, construir o senhor... ele vê a cifra, Tem ele vê empresário que já cálculo. tem feito isso. Fabrica a igreja, faz a E igreja, bota e constrói. aluga, porque ele alugaria em depois outro ele lugar. vende, aluga e depois Só que, de fato, passa a ser, até empresarialmente, às vezes, claro, se o cara não acredita, tudo bem. Uma proposta decente é ele querer ser sócio da igreja. Vamos para o intervalo? Estourou 3 minutos aqui, tinha muita coisa para falar sobre isso, mas tem outras perguntas. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta no Antenados, na geral, perguntas e respostas. Olha, muita pergunta interessante está vindo para a gente aqui. Essa última foi interessante, foi bom a gente debater. Tem uma pergunta também, isso aqui, rapaz, não sei se vai ser fácil a gente responder isso, mas fala o seguinte, pastores, a compreensão de pecado pode mudar de acordo com a cultura ou com a região geográfica? Para cada povo o pecado é diferente ou pecado é pecado e pronto? Tem época que o pecado tem seus auges, né? Na história da igreja, quem negasse a trindade morria. Você não vê ali Calvino, né? Que não apoiou, mas assim, lavou as mãos pro... Esqueci o nome do cara que morreu porque o cara negou a trindade. Mataram. A história da igreja, né? A Inquisição, por exemplo, matavam porque negar a Igreja Católica era uma heresia e o nego era torturado e tudo. Então, assim, pecado é pecado em qualquer lugar. Mas eu acredito que existe grau de valorização de cada pecado. Hoje em dia, o adultério, né? E o adultério, hoje em dia, é o pecado que está no auge. Mas o pessoal esquece que falar mal do irmão também é um grande pecado. Às vezes o cara não adultera, mas está fofocando. Deixa eu botar 2 panoramas. E vamos falar abertamente mesmo, porque isso é mais cultura, às vezes, de igreja. Beber no Brasil veja o que eu estou falando, tá? É considerado pecado. Lá na Alemanha, acaba o culto, meu irmão. Dentro da lanchonete da igreja tem um negócio de chope. Bora morar na Alemanha. Esse é o primeiro. Vamos voltar para a questão do adultério. Isso é muito interessante, para a gente entender povos e costumes. Se alguém chegar pelado ou com roupa mostrando, tu fala, pô, essa mulher não está bem, não está andando com Cristo. Vai lá no meio dos índios crentes, está todo mundo nu. Para você... Não, vamos lá, essa é a segunda. Deixa eu botar uma terceira. Adultério, pecado, biblicamente. Agora, interessante, eu já falei, eu já debati com alguns missionários que estão lá na Guiné, não sei da onde, com Papua Nova Guiné, não sei o quê. Ele falou, André, aquilo é uma cultura tribal. Um homem tem 8 mulheres e é aceitável e, na verdade, elas gostam. É assim que a estrutura familiar é criada lá. Eu vou entrar lá e pregar para o cara e falar, olha, tu está em pecado, tu vai para o inferno. Para você entender, mudei a região, mudei a cultura, meu irmão, eu tenho até do adultério, que a gente fala, lá é uma cultura tribal. E aí? O Antigo Testamento tinha um pouco disso também, né? Mudou? É pecado? Não é pecado ali? Não é pecado ali? Até que ponto a consciência cultural e social da pessoa também influencia no que consideramos ou não pecado? André, o pecado a gente sabe que é um estado mal da alma. O pecado segundo a teologia, é errar o alvo, né? Você sair dos princípios e de leis estabelecidas por Deus. Existem regulamentos na Bíblia que são normativos e existem regulamentos na Bíblia que são descritivos. O que é normativo é norma em tudo e qualquer parte desse planeta, da parte de Deus. Por exemplo, o Decálogo. Alguma coisa ali no Decálogo, alguma parte do Decálogo é extremamente normativo, é norma para qualquer pessoa em qualquer lugar. Não matarás é para qualquer um, em qualquer parte desse planeta. Então, a gente precisa distinguir o que é
Não, o que é não matarás primeiro, né? Porque, enfim, com o advento de polícia, de tudo, o cara crente, ele é policial, ele mata. Porque existe um trocadilho. O que vem por trás disso, não assassinarás, né? Exatamente. De assassinato. A intenção é exatamente essa. É você não ter intenção, Dolo. você não ser iníquo. Você programar a morte de alguém. Quando você mata por legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever, é outra coisa. Perfeito. Você vai ver que Davi matou muito, mas não foi nenhuma vez chamado a atenção. Agora, quando ele assassina Urias, ele é chamado a atenção. Então, é uma coisa completamente diferente. Bem colocado, pronto. Então, veja, eu penso o seguinte, a gente precisa distinguir o que é pecado segundo as Escrituras e o que é pecado segundo aspectos culturais. Da nossa interpretação da nossa cultural interpretação, social. Exatamente. Então, existem coisas que a gente... E que tem validade, né? Não é uma coisa que a gente tem que expressar, porque na Alemanha não é, então aqui não. Calma aí, não é bem assim. A gente tem que entender a cultura, não é simples, né? Pois existem coisas que na nossa percepção brasileira não seria correto praticar, não seria aceitável, mas em outras culturas, como você falou, é extremamente aceitável. A bebida, por exemplo, em momento nenhum a Bíblia apresenta a bebida como algo pecaminoso, né? Agora, o adultério, sim. A fornicação, sim. O não assassinar, sim. Então, a gente precisa fazer essa distinção olhando para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso regulador. O que a Bíblia apresenta, o que a Bíblia mostra como pecado, ou seja, aquilo que contraria princípios divinos estabelecidos para o homem criado à sua imagem e semelhança. Quer dizer, se existe, na minha prática, alguma coisa que é contra aquilo que a Bíblia apresenta como norma, é pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar, André. Inclusive, até onde esses missionários estão, mesmo que a cultura deles seja aquela, a palavra de Deus muda a cultura quando a cultura fere o princípio bíblico. A palavra de Deus está acima de qualquer, até mesmo da Constituição. Se a Constituição brasileira baixar, mudar e proibir a pregação do Evangelho, nós vamos contra a Constituição. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Pedro falou isso. Pô, para de falar de Cristo. Pedro falou, olha, eu tenho que pregar Cristo. Então, pecado é pecado em qualquer lugar. Agora, princípios culturais, princípios comportamentais, isso aí realmente muda. No Brasil, por exemplo, é pecado você ouvir música secular. Mas eu acho engraçado, você não pode ouvir música secular. Depende da igreja. Não, mas algumas igrejas o pastor fala, não pode ouvir música secular, a música é do diabo. Ele entende que toda música é do diabo. Ele entende que uma música romântica, o diabo é romântico também, que tem um monte de músicas bonitas, música que fala de amor, música que fala de perdão. Né? Tem uma música do Fernando Mendes que até ensina, né? É uma música doutrinária, que ele diz, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Uma música antiga do Fernando Mendes. Então, eu acho que o princípio do pecado não muda em qualquer lugar, até lá na Indonésia, no Himalaia, onde for. O cara tem que mudar a cultura dele porque vai contra o princípio bíblico. O adultério é pecado. Agora, é igual música, ouvir música secular é pecado, mas ver filme secular não é pecado. Muito pastor proíbe de ouvir uma música, mas vai no cinema, vai no shopping, ver filme que às vezes tem violência, tem cena de sexo, tem palavrão. Porque o pessoal acha que filme americano não tem palavrão. Filme brasileiro tem muito palavrão, mas se ele vê no original, mas tem palavrão. 1000 vezes mais. Né? E aí as pessoas não fere tanto os tímpanos em inglês. Agora, desculpa falar, adultério é pecado em qualquer lugar do mundo. E acontece às vezes da cultura está cauterizada pelo pecado, né? Eles tentam dourar a pílula, achando que o negócio facilitou porque a cultura aprovou. Então é isso que os pastores estão falando. A gente tem que partir do pressuposto bíblico, né? Ver o que as escrituras dizem em relação à cultura, não o que a cultura governa sobre a Bíblia. Porque já pensou se a gente for guiado pela cultura? Que a gente eu penso que, na verdade, o pecado está muito mais nos motivos do que nas ações que a gente pratica. Porque a gente está ligado a pecado como alguma coisa que a gente faz e não alguma coisa que a gente sente. Por exemplo, eu posso pegar os meus bens e entregar aos pobres, mas com a motivação de se exibir, com a motivação de me tornar uma pessoa influente. Né? Isso é pecado? Eu posso possivelmente... A Bíblia fala o seguinte, Mateus 6:24. Jesus falou, vocês não podem adorar as dois senhores. Por exemplo, ele disse, vocês não podem adorar a Deus e as riquezas. Eu conheço várias pessoas que nunca vão adulterar, nunca vão se prostituir, nunca vão ter prática de perversão sexual, nunca vão a uma balada, nem ver vídeo pornográfico, mas ama a riqueza. Então, isso é meio confuso pra gente entender. Só pra você entender é o seguinte... também. Nunca adulterar, tá com uma mulher, mas tu adulta. Então, porque, na verdade, pra gente, pecado tá no ato de encher um copo de bebida que a gente julga ser alcoólica e, na verdade, talvez ter um monte de sentimentos que a gente não expressa, mas que guarda com a gente, que são extremamente pecado. Na verdade, a minha compreensão de pecado está nas motivações e não necessariamente nas ações. Agora, André, já que a gente está falando de bebida aqui não vai nenhuma apologia à bebida, tá certo? Já coloquei. Porque, porque todo dependente começou com um gole na vida. Sim, a Bíblia fala o seguinte, tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Não é Não, e a pecado. gente entra em outras também. A questão mesmo de se você for escandalizar o seu irmão, não faça. Romanos também, Paulo também fala sobre isso. Eu acho que o geral e a consciência local, cultural e social tem que entrar também em jogo para reger isso. Senão o cara vai querer viver que nem um crente. Porque lá em Portugal, querido, tá onde? Eu tô aqui em Curicica. Até porque a gente é da pátria do céu, né? A gente é da irmão. pátria do céu. Não vem E com a essa gente história. traz o céu para a terra com a nossa vida. A gente não está aqui para representar a cultura de um país. E a gente quer pegar só, enfim, talvez assim, parte do costume de alguém que está naquela igreja. Mas tu conhece toda a igreja, toda a doutrina, a vida das pessoas que também tem. Então, assim, não, mas eles... isso aqui eles podem, mas vem aqui, o que mais eles podem que tu acha que não pode? Então tu vai querer imitar tudo ou nada. Então a gente é muito assim também, né? A gente abre a exceçãozinha para poder querer dar vazão para nossa prática. Antigamente, né, André, ver televisão era pecado. Olha aí. O A gente colega, tá causando o colega pecado aqui no do meu povo. lado, com essa barba bonita, antigamente era pecado, porque isso é uma coisa, era considerado uma coisa do diabo, não é verdade? Mas a Bíblia, em momento nenhum, regulamenta essas ações como pecado. Pelo contrário, quando descreve alguns profetas e tudo, ainda fala da barba deles, longa. Todos eram A gente tem uns Rastafari, negócios todos eram esquisitos, né? A Rastafari. gente muda. Quando Era uma coisa boa, a gente quando fala que Jesus é entrou ruim. em Jerusalém, ele mandou buscar lá jumentinho, né? O jumentinho 0 quilômetro, né? O jumentinho chucro. Estava lá com a mãe e falou, solta ele que ele vai me servir. E aquilo ali é o princípio da lei. Aquele jumento representava Israel, preso na lei. E quando Jesus ele entra, ele traz a graça, ele traz o princípio da graça, que Paulo muito bem nos mostra, que a graça é a liberdade, não libertinagem. Paulo diz, né, não useis da graça para cometer o pecado, mas para viver essa graça. Só que muitos hoje continuam querendo amarrar o povo igual aquele jumentinho, quer manter aquele jumentinho preso, mas não... E Jesus não, que anda nele. E o jumento carregava o quê? Jugo, carregava um fardo pesado. Então tem muitas pessoas que estão levando fardo de homem, botando roupão, botando véu na cabeça, proibindo coisas que o Espírito Santo não proíbe, que o Espírito Santo não lhe tira essa liberdade. Então está seguindo princípios e preceitos de homem. Ou seja, puxa para um lado, carrega demais para um lado e acaba cometendo até pecado, porque não usa o princípio da graça. Se eu não vivo a graça, Paulo disse assim, se estáis debaixo da lei, logo a graça não vos alcançou, logo Cristo não morreu, logo Cristo não nasceu para você. Então continua dentro do princípio da lei. E são jumentinhos que ainda estão presos, que precisam ser soltos. E com relação ao pecado extra-bíblico, porque tem o pecado que é aquele que está decretado e tem esse extra-bíblico que está com relação à consciência. Perfeito, né? perfeito. Porque eu lembrei agora, foi de Atos 15, se não me engano, Atos 15 e 14, que estava os judaizantes, né, os judeus convertidos. Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém, exatamente. E os gentios juntos. Aí Tiago, que era, né, o diretor ali, também fazia parte da diretoria, disse o seguinte, vamos pedir para os gentios para não comer comida sufocada por, né? Abstência do sangue, comida de ídolo. Por quê? Não é porque queria trazer a lei para eles, mas por consciência dos judeus que praticavam isso, porque era lei lá em Levítico. Então, assim, acho que a consciência no nosso... Tem que reger muito. Tem que reger muito, tem que pensar muito sobre a consciência, para não escandalizar o próximo. O pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então, não necessariamente, boa colocação do colega, né? Não necessariamente você precisa estar adulterando. Mas às vezes você está no trânsito e alguém te fechou e você, agiu de uma maneira não anticristã, ali você, né, você já sente que você, de alguma maneira, transgrediu a santidade de Deus. Não, mas eu vou até além. Não é preciso também fazer algo anticristão, não. Uma coisa que é normal, mas que possa escandalizar alguém que é mais religioso, e eu sei que isso tem que ter um limite. Mas a questão da carne foi essa. Não, acho que esse tema é legal. Não é errado. Mas, olha, o pessoal dali acha que é. E aquilo preso no sacramento por causa de um histórico. Então faz o seguinte, não faz. Até a gente fazendo coisas certas, mas num lugar errado, com pessoas erradas, pode causar escândalo. Eu costumo dizer que a nossa fé nos torna livre, mas o nosso amor nos limita. Perfeito. Então, às vezes, a minha fé me permite, talvez, possivelmente, fazer coisas que alguém não consiga entender. Por exemplo, eu me reúno com a igreja, eu não tenho culto domingo. Uma loucura, né? Na compreensão das pessoas, isso é falta de fé. A minha fé me libera para cultuar qualquer dia. Perfeito. Mas o meu amor me limita para que eu não gere desconforto ou qualquer outro tipo de desgaste e conflito na compreensão das pessoas. Então, enfim, por fé a gente é livre, mas por amor a gente se limita para que não fira ninguém. Desse jeito. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, que já estourou também esse minuto para o último bloco do Antenados, perguntas e respostas. Sobrou, acho que vai ter 2 pelo menos para a gente se despedir. Já ele está falando, estourou 3, estourou 4. A gente volta já, não sai daí.
Estamos de volta, Antenados, perguntas e respostas, muitas perguntas interessantes. Essa aqui é bem curta e rápida, mas ele perguntou assim: o crente pode ser maçom ou participar de grupos secretos? O que a Bíblia diz? O que vocês acham sobre isso? Isso dá um debate inteiro, a gente só tem 6, 7 minutinhos. André, mas o que vocês acham de grupo secreto? É um grupo secreto, né? É uma denominação. Grupo, é impossível um cristão compartilhar a sua fé com os princípios da maçonaria. Primeiro começa com... Isso pode ser, talvez, se atrelar ao nosso debate do passado. Tem muitos líderes de religiosos, independentes do país, que falam, não, pode ser os dois. Até são. Nos Estados Unidos tem muito isso, né, de grandes líderes religiosos também participarem do Freemasons, né, da maçonaria. Mas, enfim, eu não sei a conotação que é lá, a conotação que é aqui, mas isso talvez seja uma pautinha do nosso debate do último bloco. Mas... A maçonaria traz o aspecto da reunião, da filantropia, né? Diz que todo mundo que chega na maçonaria tem que acreditar em Deus, mas o Deus da maçonaria não é o Deus, não é o nosso Deus. Deus da maçonaria é Gadu, grande arquiteto, eles chamam de Gadu, grande arquiteto do universo. Deus não é arquiteto, Deus é criador. E já no início, quando a pessoa é iniciada na maçonaria, ela tem que fazer um juramento. Muitos dizem, aquilo é brincadeira. Minha mãe sempre falava que brincando a gente fala muita coisa, muita verdade. Então, eu particularmente entendo que a maçonaria, ela traz aspectos, sim, de religião, ela traz aspectos, sim, de ocultismo, e isso não condiz com o cristianismo. O cristianismo é clareza, é expor a palavra de Deus, é trazer luz a tudo que está em trevas. E aí as pessoas se escondem. Então, quando a pessoa faz um juramento ali, e cada grau que ela sobe na maçonaria, ela faz mais um juramento. E ela sempre coloca em juramento o seu corpo. Ela diz que o meu corpo seja esquartejado, que as minhas partes do meu corpo sejam expostas. E ali há todo um juramento. E a Bíblia diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Então, guardando os princípios ali da filantropia, que ajuda, né, que as pessoas se reúnem, que há uma irmandade, que há uma ajuda mútua, né, eu entendo que não há compatibilidade nenhuma entre um pastor. Eu já fui convidado e não aceito e particularmente entendo que não há compatibilidade entre o cristianismo e a maçonaria. Seguindo a fala do pastor Silas, que foi perfeitamente bem colocada, eu penso que essa ideia da filantropia é que faz a sedução. Porque a gente tem o princípio cristão, né? E por conta do princípio cristão da filantropia, da legalidade, da lealdade, do ser humano, né? Então, por conta disso, a gente acaba até, talvez, se atraindo por ela, eu acredito. Eu conheço muito pouco sobre a maçonaria. Enfim, eu acredito que a questão que se faz, o que se ouve falar é que cada grau, ela tem uma escala, né? E os primeiros graus são sempre mais ligados à questão da doçura, da bondade, do amor. Então, às vezes, por questão de a sua vida corrida, você não se dedica tanto à questão da maçonaria, você fica nesses graus mais doce, mais adequado, e você não consegue conhecer a profundidade do que existe de ocultismo, de feitiçaria. Agora, falando do que, na verdade, é secreto, eu acho que no reino de Deus não tem nada secreto, é tudo exposto, né? A vida é colocada de forma clara, é luz, é claro, enfim. Então, eu acredito que o que está colocando com relação ao reino de Deus tem que ser de maneira pública, aberta. O pouco que eu conheço da maçonaria, dá para perceber que é algo que vai contra os nossos princípios bíblicos, né? Mas, assim, se eu fosse entrar, eu não vou entrar numa maçonaria, mas só se Deus falasse, ó, vá lá para tu pregar o evangelho. Só se fosse... Mas participar... A gente cresceu, né? A gente já cresceu, né? A gente não crê mais em Papai Noel. Davi, no Salmo 23, ele vai dizer que o Senhor me pastoreia, né? O Senhor pastoreia a mim, e por causa disso eu não sofrerei falta alguma. A gente sabe que existem motivos que levam pessoas a fazerem parte da maçonaria, e o motivo é exatamente essa questão da ajuda mútua. E essa ajuda mútua ela está muito no campo do financeiro, né? Das conquistas materiais. A pergunta que se não faz... tem nada de errado. Sim, o problema a igreja vive isso, né? O problema O problema são os envolvimentos espirituais, como foi colocado aqui, que agridem o princípio de fé cristã. Eu penso que o Filho de Deus, baseado no Salmo 23, né, o Filho de Deus ele só tem intenção de uma coisa, promover o reino de Deus na terra. E não se autopromover ou promover qualquer outra instituição que não seja a noiva do Senhor, a Igreja de Cristo. Então, no meu ponto de vista, o cristão, o Filho de Deus, ele não tem necessidade disso e ele não deve, em hipótese alguma, se envolver com a maçonaria. Vamos voltar para aquele princípio. Poder servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Gadu. E outra coisa, né, tem o aspecto do tempo, né, que a pessoa tem que se dedicar ali, tem que se envolver.
volta à tese de que realmente não há compatibilidade nenhuma entre a maçonaria. Respeito Eu aí concordo. aqueles que, né, é o livre-arbítrio de cada um de querer participar, mas não vejo princípio bíblico para poder participar de maçonaria. Tem gente que defende assim a liberdade de expressão de Cristo, né? Que diz que, como ele sentava na roda dos escarnecedores, disseram que ele era beberrão, que ele era comerrão, mas ele sentava ali não era para participar, né? Era para diminuir o grupo. Então, assim, a gente tem que ter essa mente evangelística, mas não participar de um... Não, para mim é aquilo. Tem muitos pastores se tiver algum posicionamento espiritual, para mim tá errado. É. Se é enquanto tá ajudando um ao outro, ajuda mútua. Amém. A igreja faz isso, né, André? Agora, se você precisa, né, ter algum tipo de expressão e posicionamento espiritual e tudo, aí, meu irmão, você... Como muitas pessoas podem participar de outros meios também, e tá tudo certo, tudo legal, não sei o quê. Mas se apertar um pouco mais o calo, olha, você tem que fazer uma opção, então eu posso largar. Pode participar de um clube de criador de curió, se quiser, né? A não ser que eles digam, o Deus do Curió e tal. Aqui, ó, só para terminar, tem 2 minutos. Em minha igreja batizamos por imersão, mas na igreja de um amigo meu é por aspersão. Qual é o batismo mais correto, imersão ou aspersão? O do Acho que além disso tem arrependido. vários, O né? do arrependido. Bom. O do arrependido. Uma coisa que precisa entender é que o batismo não salva ninguém. Perfeito. O batismo ele é uma das ordenanças que Jesus Cristo deixou. Já que ele não salva, então a gente não tem um princípio regulador nas Escrituras. Agora, é óbvio que o modelo que a gente vê, né? Não um princípio. o modelo que a gente vê é o modelo imersão. A própria raiz da palavra sugere a imersão. Agora, se a gente for levar o pé da letra, a gente tem que levar a igreja hoje para ser batizada lá no Rio Jordão, porque a imersão foi lá, no Rio Jordão, não foi no batistério, não foi numa piscina. Agora, eu como pastor, e eu acho que os colegas aqui também, preferem seguir o modelo bíblico. E o modelo bíblico é a imersão. Não que aquele colega ou aquela igreja que faz a não é o critério, efusão, é o modelo. Exatamente, faz a efusão ou a aspersão, Tem vários, estejam errados. Então, tem borrifamento, tem Exatamente, também estejam errados ou que esse vaporzinho, batismo não que chama tenha de nenhum tipo ablução. de valor. Porque o batismo salvífico, no meu ponto de vista, o batismo que caracteriza a salvação é o batismo do Espírito Santo. Se preocupa com esse não tem modelo, tem que ser o Espírito Santo. Aí tu pode estar embaixo d'água, em cima dele, mas tem que ser com ele, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenado Valeu. na Geral. Hoje foi rápido, acabou, mas os debates foram enriquecedores e edificantes. Obrigado pela sua presença, Deus te abençoe e até o próximo Antenado na Geral. Tchau, tchau.